Então vamos lá, minha amiga Rosélia. O negócio foi assim, eu enrolei um pouco porque eu estava tentando pegar uma outra câmera ali que tá funcionando só a câmera do PC e tá muito chatinha ela. Mas vamos lá, vamos com essa que tem, minha rainha da lente de contato do Brasil. Então a coisa começa de seguinte forma. Existe duas teses, né? Então tem a tese criacionista e a tese do Big Bang. Então a luz, ela veio de onde? Ela pode ter surgido com o Big Bang. E existe a teoria criacionista, né, que fala que Deus falou, se faça a luz, e que a luz se faça. E aí o que acontece? Houve a luz. E tem uma terceira via aí que talvez Deus possa ter criado o Big Bang, só que essa é pouco falada, mas independente de qualquer situação, escolhe uma e vida que segue. Mas o fato é o que? É o seguinte, que essa luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então significa o que? Significa que essa luz, quando ela colide com qualquer superfície que permita a passagem dela, essa superfície se chama transparente. Aí a gente não vai entrar com meio transparente, translúcido, opaco, porque não é um objeto. Mas imagine a seguinte situação, um exemplo inédito que a gente sempre usa, um paradoxo. Então aqui nós temos o ar e aqui nós temos a água. E essa luz, ela incidiu de uma forma oblíqua aqui, essa luz que Deus fez. E aí nós temos a reta normal. A reta normal é uma linha imaginária que fica sempre formando um ângulo de 90 entre a superfície refletora e refratária. Essa luz, ela passaria direto aqui. Só que com a densidade da água, que tem um índice de refração de 1,333, e o ar, ele tem um índice de refração mais ou menos igual a 1, por quê? Porque foi-se convencionado na ciência que o índice de refração no vácuo é 1. Então o que é o vácuo? O conceito de vácuo é a ausência total de matéria. Só que a gente sabe que o ar tem aquela experiência do balãozinho, que você enche, o ar é matéria e tudo mais, só que a interferência é muito pouca, muito infinésima. Então o que acontece? Por isso que a gente fala que é mais ou menos igual a 1. Então a gente vai adotar nesse princípio. Então, só que esse raio luminoso, ao invés dele seguir reto, por essa diferença de índice de refração do ar para a água, que a água tem mais moléculas e o ar tem menos moléculas, por isso que ele viaja com mais velocidade, o que vai acontecer? Ele vai se aproximar dessa reta normal. E até aqui tudo bem, tudo tranquilo, é o que todo mundo já sabe, que isso aí é propagado todo, ótica geométrica, quando você começa qualquer curso, isso daí está no senso comum de quem é profissional da área. Porém, contudo, todavia, o que acontece? Nós temos uma situação em que ela é da seguinte forma. Você vai pegar uma outra situação aqui. Imagine que eu tenho a mesma situação aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho o ar, eu tenho a água. E aí o que acontece? Eu vou pedir agora um pouquinho de capacidade de abstração, porque a água ela é retinha. Então se ela é retinha, o que acontece? Ela vai se aproximar da normal, só que ela vai fazer o quê? Ela vai continuar essa propagação dentro da água nessa mesma trajetória. Agora nós vamos criar uma situação hipotética aqui. Imagine, só imagine, porque isso não é possível, mas imagine que eu tenha uma bacia de um cristal, uma calota esférica, e que essa calota esférica ela tenha o que? Ela tenha o mesmo índice de refração da água. E aí o que eu fiz? Todo mundo já brincou lá no tanque da mamãe, da vovó, de pegar uma garrafa de água e você coloca ela assim, toda ela dentro da água. E aí dentro do tanque cheio de água ela faz e encheu. E aí você pega essa garrafa e faz o que? Você levanta ela, você mergulhou ela assim, depois você levanta ela com a bundinha para cima e deixa o bico dentro da água. O que vai acontecer? Essa água não vai sair daqui. Mesmo motivo pelo qual o bebedouro que você tem de garrafão não sai a água. Esse motivo chama impulso. Então, o inverso disso é esse mesmo impulso é que mantém os navios sobre a superfície da água. Então, o que acontece? Imagine que eu coloquei essa calota esférica na vertical, de acordo com que não fique nada de ar dentro dela. E aí eu tenho a água aqui e eu levanto ela com essa boca para baixo. E aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma calota esférica. E nessa calota esférica, o que vai acontecer? Vai vir um raio luminoso nessa direção.
E aí o que que acontece? Eu vou ter minha reta normal aqui e novamente ela vai se aproximar da normal, porque eu estou saindo do meio menos denso para o meio mais denso. Só que ela vai se aproximar um pouco mais porque nós temos dois fatores aqui. Nós temos o aumento de índice de refração e a curvatura que vai fechar ela um pouquinho mais para dentro. E do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho a reta normal aqui e aí o que que acontece? Ele vai se aproximar e aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um ponto de encontro dos raios luminosos, que a gente denomina foco. Só que percebam que isso daqui tem uma certa analogia. Opa, pera um pouquinho, o que que é isso aqui? Isso aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma curvatura, mas somente uma curvatura, e eu tenho um foco. Isso aqui me lembra de quê? Me lembra de uma outra coisa. De que eu lembro que tem curvatura e distância focal? Que a distância disso daqui até aqui, ó, isso daqui vai ser a distância focal. Só que nesse caso aqui não vai ser uma distância focal, vai ser o raio. Ou seja, se eu pegar uma determinada abertura de compasso aqui, então o que é o raio? Quando você tem a determinada abertura de compasso em que é gerada essa curvatura. E é justamente esse raio, ele coincide exatamente com quem? Com o foco. Ou seja, assim como na lente, o que eu tenho na lente? Na lente eu tenho o quê? Eu tenho dioptria é igual a 1, que é o inverso da distância focal. Então o que acontece com isso? Acontece o seguinte, que eu tenho essa fórmula, e se eu fizer isso aqui e multiplicar por 1, eu vou ter a outra fórmula, que é a fórmula da distância focal. Distância focal é o inverso de 1 metro dividido pela dioptria. Então essas duas fórmulas aqui, uma é irmãzinha da outra. Até aqui, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver pelo seguinte, porque se eu pegar essa fórmula aqui, vamos deixar esse ar do lado de cá, e fizer o que? Eu fizer uma lente. Tá aqui a minha lente, tá aqui, lente positiva, mais curvatura externa sempre é mais e interna sempre é negativa. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma distância focal e eu tenho que? Eu tenho uma curvatura. E com isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existem duas fórmulas. Existe a fórmula da distância focal, a fórmula da dioptria, e existe também a fórmula do raio. Como que é essa fórmula do raio? A fórmula do raio é da seguinte forma. Ela é o índice de refração menos 1 vezes 1000, dividido pela curva de óptica. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver pelo seguinte. A distância focal dessa fórmula aqui, o que está acontecendo? Distância focal, eu tenho quem? Eu tenho a distância focal, que é a distância focal, a minha aqui é da lente até no foco. Então essa aqui é a minha distância focal. E percebam que essa distância focal, ela tem uma analogia com quem? Com essa distância focal, que nesse caso poderia ser o raio. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o índice de refração menos 1 vezes 1000. Esse índice de refração de menos 1 aqui significa o quê? Que eu tenho o índice de refração do material menos 1 do vácuo. Então, como a gente disse anteriormente, o que acontece? A água ela tem um índice de refração de 1,333. Significa o quê? Que esse 1 ele é aquele índice de refração adotado pela ciência como índice de refração do vácuo, como a gente disse anteriormente. Significa que quando eu tiro ele, eu estou trabalhando somente com a densidade do meio. Por quê? Dentro da água tem vácuo? Não, tem água. Então, quando eu coloco esse menos 1 aqui, significa o quê? Significa que eu estou tirando o índice de refração do vácuo, porque eu vou estar trabalhando somente com a densidade. O que é densidade? É a relação entre massa e volume de um corpo. E com isso a gente consegue concluir o quê? Que qualquer valor de uma determinada superfície está sempre direcionada com o índice de refração do material de que é feita. E essa curvatura ela não é tirada do nada. Toda curvatura que permite a passagem da luz, o que acontece com ela? Você conseguiu permitir, você teve que ter o quê? Você teve que ter transparência. Transparência, ela tem um determinado índice de refração. Agora, o valor da curva de uma dioptria, que é essa daqui da fórmula, seja qual for o índice de refração, é sempre igual à curva de um raio, cujo seu valor do índice de refração do material é o mesmo menos 1, que é exatamente essa situação aqui.
Ou seja, por que é sempre essa fórmula aqui, ela vai ser 1? Porque o 1, independente de qualquer número multiplicado por ele, por si, vai ser, por 1 vai ser ele mesmo. Então, o que acontece? Independente do índice de refração, por isso que essa fórmula tem 1. E ela é dada em metros. Olha que interessante. Só que a gente sabe o quê? A gente sabe que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1000 milímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Então, quando eu tenho na minha fórmula do raio vezes 1000, significa o quê? Que essa fórmula do raio, quando eu multiplico por 1000, significa que eu vou ter resultado em milímetros. Olha só que interessante. Então, e essa curva de óptica aqui é justamente essa curvatura que me gerou essa distância focal. E nesse caso aqui vai ser quem? Vai ser no caso da lente a minha dioptria. O que eu quero afirmar com tudo isso? Eu quero afirmar que essa fórmula aqui é a mãe dessa. Então, com isso, a gente sabe de onde que está saindo essa fórmula aqui. Mas professor, o que eu vou fazer com essa fórmula? Aonde é que eu vou enfiar ela? Calma, nós vamos falar disso agora. Então, essa fórmula ela é a base para muitas e muitas coisas. Quando você pega aqueles calibradores, quem já teve contato com o laboratório, sabe que quando você vai ter aqueles calibradores, você tem um calibrador aqui, ó. E que vamos supor que esse calibrador fosse 6. Tanto na curva externa quanto na curva interna, você vai calibrar os moldes para poder fazer a fabricação dessas lentes. Só que esses calibradores, todos eles no mundo inteiro, foram calculados para uma refração 1/530. Então vamos ver como é que a coisa funciona. Como é que eu vou saber o raio que foi gerado esse daqui, essa curvatura? Então eu vou pegar o auxílio aqui de um instrumento altamente tecnológico. E aí o que eu vou fazer? Simples e puramente aplicar na fórmula. Então eu tenho aqui o que? Eu tenho raio é igual ao índice de refração de 1/530 menos 1 vezes 1000. Faz de conta que dá para entender o 1000. E essa curvatura de 6. O que eu vou ter aqui? 1/530 menos 1 dá 0,530. 0,530 vezes 1000 vai caminhar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então ele fica como? Raio é igual a 530 dividido por 6. Que por sua vez, 530 dividido por 6 vai dar um resultado de um raio de 88,33333 dízima periódica. O que? Milímetros. Por que vai ser milímetro? Porque eu multipliquei por 1000. Então, se por algum acaso eu for em algum torneiro e quiser pedir para o torneiro, o negócio é o seguinte: eu quero que você faça um calibrador de curva 6 para me poder fazer um equipamento aqui para me conferir a curva base das minhas lentes. Eu posso fazer isso? Tranquilamente. Aí o que eu faço? Nesse caso aqui eu não vou colocar em milímetros, porque senão vai ficar muito miudinho, então eu vou colocar em centímetros. Então eu vou colocar 8,8 centímetros nesses equipamentos altamente tecnológicos. Então tá aqui, ó. 8,8. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, finco o compasso, venho com o instrumento de precisão e marco aqui a minha curvatura de 6. Então, se eu tivesse um calibrador e colocasse aqui, eu até tinha, mas sumiu. Então, eu colocar aqui e aqui, eu vou ver que eu tenho uma curvatura de 6, calculada com índice de refração. Ah, professor, vai quer dizer, então, o que eu faço com isso aqui mais? Fala, olha, com esse raio aqui, com essa forma aqui, eu consigo demonstrar para o meu paciente o tanto que uma lente pode ficar mais fina. Se eu, por um acaso, fizesse uma curva plana aqui, eu teria uma lente de mais 6. Então, eu tenho mais 6 por fora e 0 por dentro. Então, eu teria uma dioptria de mais 6. Agora, vamos supor que eu pegasse e aumentasse o índice de refração. Em vez de eu colocar um 530, eu vou colocar no índice de 1,701. Vamos supor que eu fosse fabricar no highlight. Então, o que acontece? Eu pegaria 701 dividido por 6. Que eu vou ter um segundo resultado com um raio do índice de refração de 1,701
de 116.83. Aí o que vai acontecer? Opa, então o que aconteceu? Meu raio, ele era de quanto? De 8,8. O que aconteceu com o meu raio? O meu raio, ele aumentou. Então é sempre inversamente proporcional. Assim como quanto maior a dioptria, menor a distância focal, a mesma coisa acontece também com o raio. Então o que acontece? Quanto maior o raio, menor a curva. Então se eu aumentei o índice de refração e agora eu preciso de colocar meus equipamentos altamente tecnológicos, que aí nós vamos colocar quanto? Nós vamos colocar 11,6 milímetros. Então tá aqui 11,6 milímetros. Aqui um assistente de palco. Então o que vai acontecer? Eu venho aqui e coloco no mesmo diâmetro. E aí o que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui, eu vou estar mostrando para o meu paciente o quanto que essa lente aqui vai ficar mais fina. Assim que eu conseguir fazer um tracinho mais retinho aqui para vocês. Aqui. Nossa, então é verdade mesmo esse negócio. É. Então só com uma das aplicações desse daqui é para fabricação das lentes e também para você pegar e demonstrar. Você tem essa relação de espessura aqui. Mas o que isso tem a ver com lente de contato? Então, a coisa funciona da seguinte forma. A gente sabe o quê? A gente sabe que o índice de refração da córnea é 1.3375. E a córnea, assim como a gente imaginou aquela calota esférica que vinha emergindo da água, aí o que acontece? A gente pode falar que a córnea é a mesma coisa. A córnea está em contato com o ar, mas a curva interna dela está em contato com o mucoso e por aí vai. O que vai acontecer nesse caso? A gente pode aplicar essa fórmula. Então, o raio fica igual ao índice de refração menos 1, que no caso da córnea é 1.3375, menos 1 vezes 1000. Significa que o resultado dessa conta eu vou ter em milímetros, dividido pela curva dióptrica. E aí o que acontece? Aí eu vou simplesmente aplicar a fórmula. Olha só como é que ela vai ficar. Mesma coisinha do outro. Então eu vou ter aqui 1337,5 menos 1 vai dar quanto? 0,337,5 vezes 1000, vou ter que caminhar a vírgula 1, 2, 3 casas. Então vai ficar o que? Raio é igual a 337,5 dividido. O que seria a curva dióptrica para nós? No caso seria do olho. Então, nesse caso, geralmente a gente sempre calcula quem? A curva mais baixa. E geralmente nós sabemos que a curva K é a curva mais baixa e K' é a curva mais acentuada. Então, você pode colocar o quê? Você pode colocar a curva K aqui, ou se por um acaso qualquer exercício que você pedir, você vai colocar de acordo com o que o professor te pedir. Mas aqui foi da onde saiu a minha conta, minha fórmula do raio de curvatura da lente de contato. Certinho? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, obrigado!